Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler hoje um texto que está no livro do profeta zangado. É o profeta Jonas. Jonas capítulo 4, do versículo 9 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, que o Senhor nos visite com graça e sabedoria, para que possamos saber como lidar com aqueles que estão lá fora e não conhecem a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos faça canais vivos da multiforme graça de Deus em todas as circunstâncias. Não tem sido fáceis viver na terra nos últimos tempos, mas rogamos a Ti, Senhor, que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações no dia de hoje, que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira coisa que eu gostaria de dizer à igreja é que a graça de Deus é irresistível e é ilimitada. Ela pode alcançar o pior dos pecadores. E todos aqueles que foram escolhidos por Deus serão alcançados, quer queiram, quer não. E ainda que morram, há esperança. E eu queria chamar a atenção da igreja mais uma vez. A gente já falou sobre isso tantas vezes, mas o último capítulo deste livro profético, ele termina em aberto. Não sabemos como Jonas ficou depois da enxurrada de malcriação feita ao Senhor para justificar sua ira em relação aos agires de Deus. O Senhor queria que Jonas entendesse que nada limita o alcance da sua graça. Tem sido extremamente difícil para os cristãos, sobretudo contemporâneos, especialmente os mal instruídos, entenderem aspectos das ações soberanas de Deus, quando Ele entende de fazer os consertos que precisamos. E a gente tem falado isso muitas vezes. Do lado de cada eternidade, estamos todos em obras. Nenhum de nós está pronto, porque se tivesse não estaríamos mais aqui. E o Senhor, quando Ele tem propósito nas nossas vidas, Ele, além de salvar, Ele prepara para que sejamos canais vivos da multiforme graça de Deus. Essa semana eu fiz um atendimento daqueles bem difíceis, e as pessoas envolvidas estão envolvidas em litígios. E eu disse a uma delas, eu disse: olha, tudo que você está vivendo hoje é uma preparação para aquilo que Deus tem para fazer por seu intermédio. Até aquelas coisas mais difíceis, mais dramáticas, aquelas encrencas familiares,
que muitas vezes boa parte de nós tem passado, é melhor aprender logo a lição que Deus quer ensinar com a situação difícil, complexa que você está vivendo. Quanto mais cedo aprendermos, mais cedo sairemos dos nossos vales e dos nossos desertos. Há transformações em curso nas áreas de todos nós. E eu repito mais uma vez, diz que a gente vai ficando velha, vai ficando repetitiva, mas é um recurso didático de Deus, essas repetições, para que aprendamos aquilo que Deus quer nos ensinar. Cristão maduro, Deus escolhe. É importante, é imprescindível que nos deixemos moldar pelo Senhor. E eu repito, dói menos quando cooperamos com o seu soberano agir. A pessoa com quem eu falei ontem, ministrei, está passando um desses vales relacionais que ela precisa entender, essa pessoa precisa entender que Deus está trabalhando nela. A gente só enxerga o trabalhar de Deus na vida do outro, e o dedinho está sempre pronto para apontar. Isso está acontecendo por isso e isso e isso, você precisa mudar. Mas se você está, de certa maneira, sofrendo as consequências de uma situação familiar difícil, dramática, que possamos pedir ao Senhor que Ele faça os consertos que precisam ser feitos em nós. Pais, mães, filhos, irmãos, todos nós precisamos buscar os agires de Deus nas nossas vidas. Algumas lições deixadas aqui que nos remetem às nossas próprias posturas malcriadas. Eu nunca vi tanto crente malcriado como no nosso tempo. E é preciso que nós entendamos aquilo que o Senhor deseja ministrar. A primeira coisa que o texto chama a nossa atenção é que Jonas segue em sua indignação e se isola mais uma vez e pede para si a morte. Eu tenho visto muitos servos de Deus que são discípulos de Jonas. Eu não aguento mais viver nessa terra, está difícil demais, que o Senhor me mate de uma vez. E a gente tem ouvido muito, vocês não têm ideia da quantidade de asseverações desse tipo que eu escuto praticamente diariamente. Dos versículos 1 a 5, mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Cabra desaforado esse. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Aí Jonas responde. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. E ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Não era possível para ele respirar o mesmo ar que os ninivitas, agora arrependidos. Olha que coisa interessante. E uma coisa que eu acho impressionante na palavra de Deus é que situações como esta, vivida pelo profeta Jonas, não são escondidas de nós. O Senhor traz a revelação, porque há muitos Jonas nos meios cristãos do nosso tempo. Ele não podia suportar ver aqueles ímpios desfrutando da graça e da benignidade de Deus.
E graça de Deus, nós não podemos perdê-la de vista em nenhum momento. Graça de Deus é favor imerecido de Deus. Quando recebemos graça da parte de Deus, não é porque somos bonzinhos e merecedores daquilo que Deus tem para nós. Não, é porque Ele é Deus gracioso. E Ele derrama sobre nós, sobre as nossas vidas, todas as possibilidades, todas as chances de conserto que precisarmos. Mas escolhido de Deus não fica sem ser ministrado em nome de Jesus. A segunda coisa é que Jonas no íntimo se enciuma do agir de Deus. Nos versículos 6 a 8 diz o seguinte: então o Senhor Deus fez crescer uma planta, escuta só isso aqui, sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Quantas vezes eu tenho ouvido malcriações do povo de Deus nesses quase 45 anos de caminhada com o Senhor. Quantas vezes nós deixamos de perguntar ao Senhor: o que é que o Senhor quer me ensinar com essa situação tão difícil que eu estou atravessando? Porque as lições não são genéricas. O padrão de Deus é individual. Ele trabalha com cada um de nós. A família pode ser numerosíssima, mas o padrão de Deus, o agir de Deus é individual. É para cada um de nós. Aquilo tudo era demais para o profeta. O seu senso próprio de justiça ficou abalado. Ele esqueceu que as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Deus termina dando a Jonas uma das mais belas lições sobre sua graça. Ele faz crescer aquele arbusto para fazer sombra e amenizar o calor abrasador daquele dia. O profeta é refrigerado para esfriar a cabeça e pensar com clareza. Mas aí vem a lição preciosa. Deus envia aquela lagarta que come o arbusto e acaba com a festa de Jonas, que volta a se enfurecer com o Senhor. E uma das coisas que me chamou a atenção de um modo muito especial é o amor de Deus por aquele Jonas e por tantos Jonas que tem surgido através dos séculos. O Senhor poderia fulminar Jonas, mas ouve a malcriação de Jonas e usa da sua graça. O livro de Jonas é um dos mais visíveis instrumentos de Deus para falar da graça salvadora do Senhor. Em terceiro lugar, Deus, em sua longanimidade, leva Jonas a comparar a planta com a grande cidade de Nínive. Nos versículos 9 e 10, o Senhor diz: mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Na grande cidade de Nínive havia 120.000 pessoas que não sabiam discernir a mão direita da esquerda. E não é assim que agimos muitas vezes, sobretudo com os nossos desafetos? E hoje eu queria dar uma tarefa para vocês. Eu queria que vocês
relacionassem alguns nomes pelos quais vocês vão orar durante toda a semana. Nomes daquelas pessoas que têm entristecido seu coração, têm angustiado seu espírito, têm trazido peso e pesar às suas vidas. E eu queria que vocês estivessem orando por essas pessoas. Mas na oração vocês não dissessem assim: o Senhor, dá fim a esse infeliz, a essa infeliz. Não é isso que eu quero, não. Eu quero que vocês orem abençoando. Aprendamos a ser abençoadores, porque nós não fomos chamados, alcançados pela graça de Deus para sermos amaldiçoadores. Há muito cristão amaldiçoando, usando suas bocas para amaldiçoar seus desafetos. E quando nós colocamos diante de Deus aquilo que tem nos entristecido, nos ferido, nos agoniado, nós vamos ver a glória de Deus descer lindamente nas situações. Aí vem o quarto ponto. O profeta se compadeceu da planta e Deus não se compadeceria da cidade? Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele. Repito mais uma vez: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? E eu não teria pena da grande cidade de Nínive? O missionário deve priorizar as almas em detrimento do seu próprio conforto e senso de justiça. Que nós possamos pensar sobre isso, que nós possamos refletir sobre isto. Muitos de nós têm se acostumado a ouvir determinadas mensagens, sobretudo pela igreja eletrônica, que só fala em prosperidade material, prosperidade, prosperidade, prosperidade material. E muitos de nós temos nos esquecido da verdadeira, da genuína prosperidade que é espiritual. E se o Senhor nos chamasse hoje, como nós compareceríamos diante do Senhor? É tempo de arrependimento, é tempo de mudança de vida, é tempo de deixar que o Senhor sonde os nossos corações, as nossas mentes, que possamos ao final do dia, todos os dias, pedir que o Senhor entre nas nossas entranhas, fale aos nossos corações, visite aqueles lugares escondidos dos nossos corações, onde nós guardamos depósitos de mágoas antigas, de tristezas, de decepções. Abençoe os seus inimigos. Orem por quem persegue vocês, e vocês verão a glória de Deus descer lindamente nas situações. O que esse texto tão conhecido, já lido tantas vezes por vocês, o que é que ele nos ensina hoje? O que é que aprendemos aqui? Primeira coisa, que aprendamos a conter a nossa indignação com a impiedade à nossa volta e clamemos por graça e misericórdia para todos aqueles que estão à nossa volta, sobretudo aqueles que têm nos entristecido, nos ferido, nos magoado, nos decepcionado. Em segundo lugar, aceitemos os agires de Deus em relação à transformação dos ímpios. Isso aqui é outro ponto que nós precisamos compreender, porque nem sempre a resposta vem do jeito que a gente pediu, mas o propósito final vai atender a nossa petição. Tem situações que as pessoas têm o coração tão endurecido que é preciso entrar num estreito tão estreito que para seguir em frente só passando de lado. Muitas vezes nós vemos filhos, irmãos, irmãs
parentes próximos que abandonaram o Senhor, e de repente a gente está orando, e aquela pessoa passa por um vale tão árido, e nós tendemos a dizer: Senhor, não foi isso que eu te pedi. Aí Ele olha para nós e diz: mas era assim que tinha que ser. Do contrário, não tinha jeito da sua oração ser respondida, por causa da dureza do coração daquele pelo qual nós estamos orando. Em terceiro lugar, aprendemos aqui a necessidade de sermos benignos e compassivos, até com os ingratos e maus. Isso é fácil? Não é, porque nós temos uma tendência a usar o senso próprio de justiça, e esquecemos que as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. E muitas vezes a gente quer ver sangue derramado, e tem gente que ora com sangue nos olhos. Senhor, não é possível uma coisa dessa, que o Senhor entre com a providência e faça esse infeliz fazer a sua vontade. O Senhor vai responder essa oração? Não vai. Porque enquanto nós oramos pelo outro, o Senhor está trabalhando em cada um de nós. E eu repito mais uma vez, pela 100ª vez: nenhum de nós está pronto. Estamos do lado de cada eternidade, todos em obras. Que deixemos Deus agir e já vamos dizendo amém para aquilo que Deus fará. E eu tenho aprendido uma coisa nos últimos anos, é que tem determinadas situações que a gente nem sabe como orar. E quando isso acontece, é tempo de a gente ir ao Senhor e dizer: Senhor, eu te apresento essa causa e eu não sei como te pedir, mas eu já digo amém para aquilo que tu farás nessa situação, em nome de Jesus Cristo. Aí vem a última lição aprendida: o nosso Deus é benigno, compassivo e é Deus de oportunidade, até com os ingratos e maus. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações e nos faça benignos e compassivos. Amém? Eu quero orar por vocês.